Durante um jogo que já estava ali nos minutos finais, Jankovic, ele cometeu uma estupidez que ele não sabia, mas custaria muito caro. No caso dele, custou a carreira dele e custou muitas outras coisas. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Virada de Chave. Quem fala aqui é Matheus Acácio. Se você ainda não é inscrito nesse canal, cara, já se inscreve aí, já deixa o teu like agora nesse vídeo, comenta, já chega comentando aí, cara, porque isso vai ajudar muito o nosso canal aqui a crescer e serve como um feedback do conteúdo que a gente está postando por aqui. E nesse vídeo especial de hoje, tem um convidado aqui me acompanhando, que é o Felipe Ganzi. Cara, hoje a gente está estreando um novo quadro aqui no nosso canal. E é um quadro onde a gente vai falar de papo de boteco, cara. A gente vai falar de fofoca mesmo. Minha mãe já dizia, pior do que duas mulheres fofocando é dois homens fofocando. Então imagina o que vai sair aqui. Mas, cara, vai ser uma fofoca muito produtiva. A gente vai falar aqui muito sobre coisas que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem fora do mercado, pode acontecer contigo também, etc. E que a gente pode trazer para uma realidade e aplicar para coisas que a gente vive no dia a dia dentro do mercado, dentro da vida como um todo. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a história de um cara chamado Boban Jankovic. Esse cara, que era um profissional de basquete, cometeu, num dia comum, ele cometeu o que seria uma das maiores estupidezes da vida dele, e que custou muito caro. Boban Jankovic foi um cara que nasceu na Sérvia em 1963, mais precisamente no dia 15 de dezembro de 1963. E é interessante dizer que, na verdade, cara, nessa época ali, em 1963, talvez muitos de vocês que hoje assistem esse vídeo nem eram nascidos. Eu e o Ganzi, a gente nem sonhava em nascer ainda. E para você ver que interessante, que nesse ano teria uma pessoa fazendo uma estupidez que a gente viria a contar no ano de 2021 num canal do YouTube. Olha que loucura. E aos 7 anos de idade, segundo a história, a própria Wikipedia fala, é que ele mudou para Belgrado, que é a capital lá da Sérvia. E ali ele começou a ter algumas influências que com o tempo levariam ele a ser um profissional de basquete. Tanto que aos 17 anos, quase entrando ali na vida adulta, ele entrou para um time profissional de basquete, que foi no ano 1980. Esse clube de basquete era o Crvena Zvezda. Eu não entendi o que ele falou. Da Liga de Basquete da Iugoslávia. Durante 10 anos, cara, o Boban, ou o Bomber, como era chamado ele, né? Como era o apelido dele. Durante 10 anos ele jogou nesse time e ele jogava em uma categoria que basicamente, né, na categoria de basquete, muita gente é muito alto. Ele jogava naquela categoria que dá pra se dizer que não é dos mais altos, né? Que eram os pequenininhos que iam ali. Só que pequenininho, sabe qual era a altura dele já aos 17 anos por ali? 2 metros e 1 centímetro de altura é o que media essa fera. E aí ele começou a jogar nesse time ali em 1980, passou 10 anos jogando nesse time, até que finalmente no ano 1990 ele foi transferido para um outro clube com um outro nome muito difícil de falar. Eu vou tentar dizer aqui, ó, o Vojvodina, certo? E ele ficou ali nesse clube por uma temporada. Até que em 1992 seria o ano que precederia, o ano que estaria na temporada onde acontece o ápice do que a gente vai falar aqui hoje, cara. Bom, e aqui a gente chega num ponto alto do nosso vídeo de hoje. Em 28 de abril de 1993, o Boban, ele estava jogando na GBL, que é a Liga de Basquete da Grécia. E ele estava naquela temporada ali, quando ele tinha 29 anos, onde aconteceu essa tragédia. Durante um jogo que já estava ali nos minutos finais, certo? Durante o jogo que já estava ali nos minutos finais, Jankovic, ele cometeu uma estupidez que ele não sabia, mas custaria muito caro. No caso dele, custou a carreira dele e custou muitas outras coisas, certo? Nesses 8 minutos finais, ele recebeu uma bola e tudo que ele tinha que fazer era pegar aquela bola e arremessar na cesta, certo? E foi o que ele conseguiu. Ele conseguiu fazer um lindo arremesso, deu certo o ponto, a não ser por uma coisa. O juiz que estava presente ali na partida, ele anulou os pontos daquela cesta, anulou aquela pontuação que ele fez, porque disse que no momento que ele pulou para fazer o arremesso, ele disse que ele cometeu falta no adversário dele.
Então, ele não só anulou os pontos da cesta, como também o Jankovic ele já tinha cometido 4 faltas. Em um jogo de basquete, quando você comete a 5ª falta, você é expulso da partida. Então, cara, a gente ficou no impasse onde a gente não sabe exatamente o que deixou ele mais chateado. Se foi o fato dos pontos que ele perdeu, ou se além de ter perdido os pontos, o fato que talvez ele sairia da partida. Ele ficou tão revoltado com aquela situação, ele ficou tão complicada a situação para ele, que ele infelizmente cometeu a maior, dá para dizer assim, né? Talvez tenha sido a maior estupidez da vida dele, que não só custou a carreira dele, como custou a ele também toda uma mudança de vida, porque nesse dia ele perdeu os movimentos. O momento, cara, como vocês estão vendo aí, foi um momento onde ele estava tão chateado, tão revoltado, que ele saiu, ele deu de cabeça naquela plataforma ali de concreto e ali mesmo ele caiu. E é interessante porque durante o vídeo você vê que a partida meio que continua, né? Tipo o jogo de futebol, daqui a pouco os caras voltam, o que aconteceu? Tem alguma coisa errada. E durante ali, depois do atendimento dele, depois que ele foi atendido, tem umas matérias de jornal, inclusive, que contam que enquanto ele estava sendo atendido, ele falava assim, olha, eu não estou sentindo as minhas pernas, eu não estou sentindo as minhas pernas. E ninguém sabia, talvez nem mesmo ele sabia, ou talvez ele já deve ter começado a sentir que ali ele perderia para sempre os movimentos dele. E foi assim que aconteceu, cara. Em um dia comum, em uma partida comum, Jankovic perdeu seus movimentos. E cara, isso é muito louco, né? Porque é justamente nesses dias comuns, quando a gente traz para essa realidade do mercado, num dia onde você ia ter ali, talvez um fechamento de mês, né? Porque também não era bem dizer um dia comum. Ele estava numa partida importante, ele estava num momento importante da vida dele, mas aquela dali era a profissão dele. E quantas vezes, cara, a gente acaba cometendo estupidez nesse mesmo sentido? Quantas vezes, mesmo sem a gente saber, a gente pode, em um momento de fúria, veja, faltavam 8 minutos para acabar a partida. E claro que ele estava dando o máximo de si ali. Pode falar, Ian. Uma atenção nesse episódio, na verdade, é a consequência. Porque a atitude, se tu parar para pensar, ela é mais corriqueira do que a gente pode imaginar. Quem nunca, em algum momento de raiva e tal, comete uma estupidez desse tamanho? O difícil é prever qual vai ser a consequência disso. É, exatamente, cara, exatamente. No caso dele, mal ele sabia que ele iria cometer uma estupidez dessas, né? E essa é a realidade, cara. No momento que a gente tá ali diante do gráfico, no momento você pode estar fazendo qualquer coisa, cara. Às vezes pode sim ser um dia importante, assim como era para ele. Dias importantes fazem parte da nossa profissão, assim como fazia parte da profissão dele. E nesse dia, por conta de 1 milésimo de segundo, por conta de 2 minutinhos ali que ele tomou uma decisão errada, aquela decisão mudaria todo o curso de uma vida, cara. Olha como pode custar caro um dia de estupidez. Manda aí, Ganzi. E a pergunta que eu acho que fica é: de quantas estupidezes você já foi poupado da pior consequência? De quantos descontroles o resultado final, que a gente às vezes fica pensando ali, não vai dar nada e tal, e às vezes não dá nada, mas só precisa uma vez dar errado. Na verdade é uma roleta russa, e quanto mais inconsequente tu for, mais balas tem nesse tambor. Pode parecer forte, mas a gente tem um exemplo aí que realmente a consequência foi bem pesada. Poxa, o que ele fez de bater a cabeça lá numa plataforma de concreto, às vezes é o que qualquer um de nós pode fazer, de chutar a cadeira que está do nosso lado, de chutar o computador, de dar um soco na tela, como um seguidor falou para mim esses dias, que deu um soco na tela. E custou caro para ele, custou a tela do notebook dele. Mas percebe que às vezes pode custar muito mais caro do que aquilo que a gente imagina. No caso dele, talvez já fosse parte da personalidade dele, numa situação de muito estresse, ele agir dessa forma mais descontrolada, mais complicada ali. E talvez ele já tivesse cometido alguns atos assim anteriormente. Talvez em algum outro momento ele já tivesse dado uma pancada em alguma coisa, mas com certeza ele nunca sentiu da forma como nesse dia ele sentiu. E a gente nunca sabe em que momento vai ser esse para nós. Às vezes você tá lá num momento ali que você hoje chuta a cadeira, amanhã você chuta o computador, outro dia você desconta no teu filho, na tua filha, na tua esposa, no teu marido, e às vezes nesses pequenos ataques de fúria que você não percebe tanto a consequência, chega um dia que a consequência pode ser maior do que aquilo que você estava preparado para suportar. Também vale lembrar que não é esse tipo de temperamento que te afasta do sucesso, da alta performance ou do resultado. Muitas vezes foi esse tipo de energia que ele colocava em tudo que te leva para o sucesso e para o resultado que tu quer.
A grande questão é que a banca paga e recebe. Tu está conseguindo equilibrar os riscos do teu comportamento com a consequência que ele está tendo na tua vida. Eu acho que essa reflexão também cabe anotar aí para pensar, assim, porque essa energia em excesso pode te levar longe, mas também pode custar caro. Exatamente, cara. Por isso que, assim, às vezes por você ter a personalidade assim, você consegue chegar muito longe, mas às vezes o que ajuda em certo ponto pode atrapalhar se você não tiver ali alguns elementos como prudência, como cuidado, como medir as possíveis consequências, como antecipar algumas coisas e por aí vai. Isso é super importante. É aquele ditado de que o remédio e o veneno, só a única diferença entre eles é a dose que tu toma, né? Bah, top demais, cara. Exatamente isso. E aí, cara, a gente chega exatamente no dia 28 de junho de 2006, que foi quando o Boban Yankovic morreu de uma parada cardíaca. Isso é interessante porque ele já estava todo esse tempo em uma cadeira de rodas. E aí, aos 42 anos, ele morreu de uma parada cardíaca. Então, desde aquele episódio lá, mudou completamente a vida dele. E muitas matérias que falam sobre o assunto falam que essa parada cardíaca é devido ao próprio frustração que ele sentia devido àquilo que aconteceu, próprio estresse que ele sentia por não conseguir fazer as coisas que ele fazia antes também. Então tudo isso teve influência. Tem algumas matérias que falam que o próprio filho dele também seguiu a carreira de jogador de basquete e tal, mas acho que isso a gente pode fazer um assunto para um outro vídeo, pode ser um assunto também para você pesquisar. O que fica de lição aqui hoje é isso, cara. Muitas das vezes a gente pode tomar uma atitude hoje que gera uma pequena consequência, outra amanhã que gera uma pequena consequência, e um dia pode ser que chegue aquele dia onde vai gerar uma grande consequência. E às vezes essa consequência é tão grande que pode mudar completamente o curso de algumas coisas. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Cara, se você gostou, deixa teu like, coloca no comentário aqui o que você achou, porque eu vou dizer, embora um papo de boteco aqui, deu trabalho fazer isso, exige toda uma pesquisa, então, só deixa teu comentário ali, comenta o que você achou, nem que seja um obrigado, alguma coisa assim, pra gente sentir que esse vídeo valeu pra você. Nós ficamos por aqui, um grande abraço, se inscreve aí no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu, um abraço! Valeu!